Olá, eu sou o pastor Jefferson Rosales, do distrito de Caraguatatuba. Hoje vamos estudar a última parte da oração do Pai Nosso. Vamos ver como podemos ter a certeza do cuidado de Deus, mesmo em momentos difíceis. A seguir, vamos assistir à história do André, que teve um problema de saúde delicado no coração. Eu sou adventista há 4 anos, né? E de uns 3 anos para cá, eu estava com muita dúvida em relação se Deus realmente ele tomava conta de mim. Eu achava que as coisas que tinham acontecido na Bíblia, coisas do passado, e eu não via na minha vida uma providência. Eu via através de outras pessoas, mas comigo eu não sentia. Eu achava que Deus não estava me protegendo de alguma forma. E nas minhas orações durante esse tempo, eu pedia a Deus que me mostrasse, que falasse comigo de alguma maneira, mas comigo, não com minha esposa nem com meu filho, que Ele tocasse no meu coração e eu tivesse certeza que Ele me protege. Então eu acordei um dia e por volta das 8 horas da manhã eu comecei a sentir mal, senti um sufoco no peito, não era uma dor, mas um sufoco. E eu fiquei passando mal durante 1 hora mais ou menos, aí quando foi que meu braço começou a adormecer. E eu chamei minha esposa, expliquei para ela pulou da cama rapidinho e vamos para o hospital. Só que nesse tempo ela demorou quase 1 hora para se arrumar, porque tinha que arrumar meu filho, ela é professora, tinha que ir para a escola e pelo tempo não ia dar tempo para ela voltar para casa e arrumar as coisas. E quando a gente desceu para o carro, eu não sabia onde estava a minha carteira. Aí ela voltou, procurou, subiu, nada. Aí na que a gente achou a carteira, o carro não pegava. O carro não pegava de jeito nenhum. E nesse tempo, passou a dor. Aí a gente chegou a tirar o carro da garagem e eu falei para ela, não, põe o carro na garagem de novo porque passou. E aí eu fui, coloquei o carro na garagem, quando eu fechei o portão, eu comecei a me sentir mal de novo. E dessa vez eu senti muito mais. Aí ainda a gente tinha que passar na casa da minha sogra, eu falei para ela, vamos passar na casa da sua mãe e vamos para o hospital. Aí a gente chegou no hospital, eu fui fazer a triagem e a enfermeira me colocou, eu falei para ela que estava com uma dor no peito e não estava sentindo mesmo meu braço esquerdo, e ela me colocou uma fita verde que não é urgência, eu achei que ela fosse me colocar para dentro logo. E tinha 8 pessoas na minha frente. Aí eu fui, passou um tempo, entrei para fazer o eletro. Na hora que eu tirei a camisa, o enfermeiro disse assim, você tem o certo seria depilar o seu peito, mas eu não vou fazer isso com você não. Eu vou avisar a médica que esse cabelo que você tem no peito vai dar uma alteraçãozinha no eletro. Fiz o eletro, ele levou o eletro para ela ver, ela pegou e falou assim para mim, realmente seu eletro está um pouco alterado, mas vai lá devido ao ter pelo no peito, eu vou te colocar pro soro. Você vai ficar lá no soro, daqui 1 hora, 1 hora e meia, se continuar isso, você volta aqui. Aí eu fui pro soro, passou uns 10 minutos, eu estava lá, nem tinha ainda colocado o soro em mim, entra uma maca, lá onde o pessoal fica tomando soro, e um enfermeiro, tinha uns 4, 5 enfermeiros mais ou menos, e quem é o André? Eu falei, sou eu. Aí eles me pegaram pelo pé, pegaram pelo braço, me jogaram em cima da maca e saíram correndo comigo para o corredor. Eu entrei numa UTI, colocaram oxigênio, morfina, remédio debaixo da língua e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí ficou um enfermeiro. E na hora que eu entrei na sala, tinha um senhor de costas para mim e a única coisa que eu escutei foi isso. Ele podia ter morrido aqui dentro. Aí o que aconteceu? Eu estava infartando e a médica não viu, nem a médica, nem o enfermeiro, nem na triagem, nem nada. E eu sofri 2 infartos, tive que fazer um cateterismo urgente, mas graças a Deus aconteceu tudo certo. Eu passei uma semana na UTI e depois que acabou isso tudo, eu fui fazer outro cateterismo, pronto para fazer uma angioplastia. E o médico disse, olha, não tem nada, seu coração está bom, a sua veia está completamente desentupida e não teve sequela. Vou te dar alta amanhã e você procura um cardiologista. E eu saí do hospital, mas eu fiquei com aquela dúvida ainda na cabeça. Eu falei,
será que foi isso que o senhor quis me dizer? Eu não estou entendendo ainda. Aí eu saí do hospital na sexta-feira e eu fui procurar um cardiologista na terça. Aí eu fui, fiz as coisas tudo lá e a secretária disse, você tem que fazer um eletro. Aí eu fui fazer outro eletro. Aí na hora que eu entrei para fazer esse eletro, a senhora lá falou assim para mim, conta para mim a sua história, o que aconteceu com você? Aí eu peguei e contei, mas antes, na hora que eu estava começando a contar, ela falou assim para mim, o senhor é o paciente lá da Vilaça? Eu falei assim, como assim paciente da Vilaça? Não, foi o Dr. Sandro que salvou sua vida. Eu falei, como assim ele salvou minha vida? Foi ele que passou no corredor, o seu eletro estava pendurado no corredor, ele passou no corredor, ele é cardiologista, ele olhou o teu eletro, ele pegou o teu eletro, entrou na sala da médica e perguntou onde você estava. E a médica falou, ele está tomando soro. Eu falei, mas como tomando soro? Ele está infartando, ele vai morrer aqui dentro do hospital. E quando eu descobri isso, veio na minha cabeça tudo o que tinha acontecido, porque esse médico, ele é um médico da Unimed, que ele passa nos hospitais, é o trabalho dele, ele passa. E ele passou naquela hora, naquele momento, e viu um eletro. Isso para mim foi a resposta de Deus. Tudo aconteceu, o carro não pegar, eu esqueci a carteira, as 8 pessoas na minha frente, tudo aconteceu, porque se tudo tivesse dado errado, ele talvez não teria passado naquele momento. E tudo isso foi Deus falando para mim, meu filho, calma, que ainda não chegou a hora do médico passar. E às vezes a gente não entende essas coisas, né? O carro deu errado e a dor passou, e vamos para ali, chego lá, tem 8 pessoas na minha frente, e ela me manda tomar soro e eu estou queixando de dor no peito. E a partir disso, desse dia, eu tenho a absoluta certeza que Deus ainda se preocupa comigo e que toma conta da minha vida. Essa foi a resposta que eu tive. Eu não acho que Deus colocou esse infarto na minha vida para Ele me mostrar. Ele simplesmente aproveitou da situação e falou para mim, meu filho, eu estou aqui ainda. E graças a Deus, no último cardiologista que eu fui, ele falou assim para mim, o seu caso é interessante, porque o seu coração não teve sequela, o teu coração está normal, a mesma probabilidade que eu, médico, tenho de ter um infarto, é que você tem. É interessante o seu caso. E eu quero terminar dizendo que o que é interessante para ele é providência para mim. Já passamos de 3 semanas de culto familiar sobre oração. Fico feliz em compartilhar alguns momentos por dia com você. Vou começar o estudo de hoje com a história de um filósofo e político anglo-irlandês, Edmund Burke, que relatou de forma singular uma das tristes realidades da humanidade. Quanto maior o poder, mais perigoso é o abuso. Um dos povos mais conhecidos por abusar do poder foram os romanos. Muitos dos líderes políticos de Roma possuíam o direito da espada, que literalmente era o poder sobre a vida e a morte de uma pessoa. Esse direito da espada foi usado muitas vezes com os cristãos. Em muitos casos, os seguidores de Cristo eram obrigados a se enfileirarem diante de um altar pagão com a ameaça de uma execução, se não jogassem um pouco de incenso sobre o altar e exclamassem, César é o Senhor. Porém, o direito da espada não foi suficiente para amedrontar milhares de cristãos. Eles preferiram a morte do que negar aquele que é o único digno de adoração, Cristo Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós iniciamos o nosso estudo pela oração do Senhor, conectando e reconhecendo a Deus como Pai, que é digno de honra. Em seguida, afirmamos a excelência da vontade de Deus sobre a nossa vontade, fazendo a oração de entrega. Depois, estudamos a oração de confiança, que reconhece a provisão divina para o nosso dia a dia. Continuando,
Vimos a oração do perdão que busca a graça divina e nos motiva a oferecer a bênção do perdão para as pessoas que nos ofenderam. Então, estudamos a oração de proteção que clama poder do alto para sermos fiéis a Deus. Hoje chegamos à última parte da oração do Pai Nosso, que considero ser a oração de vitória. Essa oração expressa a vitória final que está sendo alcançada a cada dia em nossa vida, mas também nos lembra daquele dia, quando o reino de Deus será estabelecido por completo e para sempre. Gosto da maneira única como a Bíblia, a mensagem, traz essa doxologia. Tu estás no comando, tu podes fazer tudo o que quiseres, tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Mesmo que haja uma certa discussão se Cristo teria dito ou não essa última frase na oração modelo, não precisamos ficar preocupados, pois essas palavras se encaixam muito bem com o espírito da oração do Pai Nosso e com outros ensinamentos bíblicos. Como exemplo, veja a oração que o rei Davi fez a Deus. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste sobre chefes sobre todos. Essa oração de vitória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É uma oração de fé, pois mesmo que as circunstâncias estejam escuras e sombrias, através dos olhos da fé, conseguimos visualizar o reino de Deus. Através desses mesmos olhos da fé, conseguimos enxergar que Ele é todo-poderoso, mesmo quando a nossa vida foge ao nosso controle. É com os olhos da fé que conseguimos prestar glórias, mesmo em meio às lágrimas. A fé nos habilita a declarar a vitória final que está presente e que irá manifestar-se em toda a sua plenitude muito em breve. Foi essa fé que levou Paulo a escrever em uma das suas últimas cartas: é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. A oração de vitória só pode ser proferida por aqueles que possuem a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Chegou o momento de você orar. Orar a oração da vitória, a vitória real, viva e eterna. Ao fazer essa oração, nesse momento, lembre-se que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.